Olá, bom dia. O Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro completou no ano passado 35 anos. Ao longo desse tempo, ele vem sofrendo algumas mudanças, algumas atualizações. Mas a gente pode dizer que a maior atualização aconteceu agora, este ano. E é sobre essas mudanças, o que aconteceu ao longo desse tempo, que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo sobre tudo o que aconteceu nesse período, para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo agora, foi a doutora Flávia Valéria Nava, que é promotora de Justiça de São José de Ribamar. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente pode dizer que o nosso ECA ele já está bem senhorzinho, né? Já tem 35 anos, já tá um adulto, né? As transformações que eles passaram ao longo desse tempo, doutora, de alguma forma preparou para essa mudança mais profunda que aconteceu agora? Eu diria que são caminhar. Quando o ECA surge, ele surge para uma realidade social onde o nosso mundo não era tecnológico. E com a chegada desse mundo tecnológico, das transformações digitais, houve necessidade de se adequar à legislação, ou seja, aprimorá-la para que a proteção de crianças e adolescentes também acontecesse de forma efetiva no mundo digital. Certo, mas, por exemplo, de 1990 para cá, 1990 a gente estava completamente ainda analógico, completamente analógico, isso mesmo, né? As crianças praticamente não tinham acesso a isso, né? Até para os adultos era um pouco difícil a gente lidar com essa coisa toda, as crianças não tinham acesso. Hoje parece que a coisa mudou. A criança tem um acesso muito mais facilitado até do que o adulto, né? Sim. Parece que ela já nasce com chip, já nasce digital, a gente está aprendendo. Essa facilidade da criança e do adolescente hoje torna mais difícil esse controle, essas mudanças que foram propostas agora? Ela torna mais desafiador para todos, porque embora chegou os natos digitais, ou seja, aquelas crianças e adolescentes que já nascem sob um mundo 100% digital, ou seja, com redes sociais e plataformas em pleno funcionamento, diferentemente de outras gerações anteriores, eles não têm a devida literacia digital, que é isso, o conhecimento de sinais de ciberseguranças que os protejam. Embora eles tenham intimidade digital, eles não têm o conhecimento necessário para a proteção digital. Então a gente não pode confundir essas categorias e achar, não, mas eles sabem o que estão fazendo. Não sabem. E se não tiver o adulto por trás, que também não sabe, orientando como fazer as barreiras, como lidar, fica uma coisa difícil, né? Eu sempre digo assim, olha, eu cresci dizendo assim, não fale com estranho. Na rua, vá até o local, não fale com ninguém e chegue em casa. Se alguém lhe oferecer alguma coisa, não aceite. Exatamente. E aí o que acontece? O mundo físico nós sabemos como lidar. E o digital, as violações estão acontecendo da sala para a cozinha. Os pais responsáveis estão na sala, dentro de casa, e a violência está no quarto. E você não consegue dizer, epa, como é que eu vou dizer para uma criança ou adolescente, cuidado, que essa pessoa que está interagindo com você pode ser um adulto disfarçado, se o pai responsável não tem intimidade. Pois é, esse é o principal ponto que a senhora falou. A criança foi evoluindo pensando que sabe. A gente acha que ele sabe, mas ele tem que ser tutelado por um adulto que também não sabe o que fazer. Aí a equação não fechava de jeito nenhum, né? Como é que eu vou ensinar para alguém o que eu não sei? Isso. Como é que eu vou mostrar os perigos que eu não sei que existem? Isso. É muito complicado. Você falou, a criança está dentro do quarto, a gente pensa que está protegido porque está em casa. E, na verdade, ele não está protegido até porque está em casa, né? Ele está mais desprotegido do que estavam gerações anteriores, porque a gente sabia, fulano não está em casa, o pai ia atrás. Colocava a vizinhança em alerta, colocava os familiares e achava a criança na escola, sabia das orientações. E agora, quando você abre uma tela digital, computador, celular, você tem acesso ao mundo inteiro. E o mundo inteiro não é confiável. O mundo inteiro é muito perigoso. Se a gente vai então para camadas mais sutis, como a Deep Web, nós estamos aprofundando os riscos e vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Pois é, porque ao longo desse tempo, à medida que as coisas foram ficando mais esclarecidas, vamos dizer assim, que as crianças começaram a tomar conhecimento, os adolescentes começaram a tomar conhecimento, começaram a ficar um pouquinho mais espertos, o pessoal que trabalha por trás também foi se atualizando, foi buscando formas novas de buscar essas mesmas coisas, mas sem que fossem percebidas.
agora ainda dá tempo de reverter tudo isso? É necessário. Ou seja, passamos, digamos assim, eu gosto muito de pensar e ter um otimismo proativo. A gente não pode perder o time, tanto que a gente está ainda no processo legislativo do marco regulatório da IA e aquele PL que foi apelidado de fake news, que estão travados, mas digamos assim que o ECA Digital, por visar e objetivar a infância e a juventude, passou na frente e chegou. Mas nós temos um pensamento social no Brasil, que é nosso, da nossa civilização, de que basta uma lei. Você tem uma lei e pronto, seus problemas aconteceu acabaram. a mágica. E não é assim. Toda a legislação, inclusive quando ela chega, ela é um marco. Por que eu digo que o ECA Digital significa? Significa que, para o Estado brasileiro, determinadas violações não são aceitáveis e que esse vai ser o procedimento de responsabilização. Ponto. Isso é o que uma lei diz. Agora, como a gente vai implementar é o próximo desafio que chegou. Antes, os operadores de direito, por exemplo, polícia, Ministério Público, as delegacias, elas tinham que pegar as legislações já existentes, que tinham já coisas protetivas, e tentar colocar. Hoje não, nós temos assim um norte. Mas mesmo com esse norte, é preciso, digamos assim, dar mais passos para que essa proteção ela seja efetiva e real. Pois é, está em vigor desde 17 de março. Isso, né? nós estamos praticamente uma semana mais ou menos que a gente está de validade do ECA Digital. Estamos na era digital, pronto. Mas mesmo assim, as coisas não são resolvidas num passo de mágica. Como a senhora disse. É o ponto, é o norte. A partir dali todo mundo vai tentar se adequar, o que não é fácil, uma adequação agora. Se todas as partes envolvidas acham que sabem tudo, vem um norte aqui dizendo, não, agora é assim, assim, assim. Não, mas eu fazia desse outro jeito, estava dando tudo certo, eu sabia me proteger. O papel da família, doutora, agora. Sim. Agora é para valer. Sim. Pais irresponsáveis serão responsabilizados. Digamos assim, eles estão com... A legislação ECA Digital trouxe dispositivos nos quais a possibilidade de vinculação de contas de crianças e adolescentes aos responsáveis, especialmente aqueles menores de 16 anos para baixo, eles não podem estar sem uma vinculação, digamos, de um tutor, de um responsável. Mas isso significa que, como o sistema de garantia da infância e juventude, ele tem muitos atores, ou seja, a gente não pode dizer que é a família, mas sim o Estado, sociedade e a própria rede protetiva, escola, todos têm que, digamos, estar entrelaçados. Por exemplo, se a família se torna um papel proativo, onde está o Estado? Se sabe que aquela família não tem aquela literacia digital para fazer aquela gestão, nós temos que começar programas de educação digital. Ou seja, políticas públicas e financiamento de estratégias coletivas estaduais para que isso chegue à realidade. Vamos pensar em termos de Maranhão aqui. Quantas famílias, digamos, das diversas faixas etárias, eu não estou dizendo só apenas as melhores privilegiadas economicamente, porque ali também a gente encontra muito problema de falta de literacia digital. Quantas famílias estão hoje aptas a fazer uma coisa simples, uma autenticação de 2 fatores de proteção de contas? Se a gente fizer essa estatística simples, vai ser estarrecedor. Aquelas 2 etapas, né? Que a gente exatamente. Então, se você vai, então, avançar um pouco além disso para fazer controle parental, você está falando grego. Pois é, então como é muito difícil, vamos tomar uma água, tomar um café, fazer o intervalo. E a gente volta já já para continuar conversando. É só um minuto, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre um dos assuntos do momento, que é o ECA Digital, as implicações, os controles, os resultados que se espera de tudo isso. E eu estou conversando aqui com a doutora Flávia Valéria Nava, que é promotora de Justiça de São José de Ribamar. A gente estava falando agora nessas dificuldades, desafios, fica mais bonito, nesses desafios que a gente tem pela frente. Isso. Primeiro, eu achei legal, não dá para mentir a idade. Olha, esse é um dos desafios do ECA, porque o ECA Digital ele traz assim,
que as plataformas, ou seja, quem é o gestor, quem colocou o serviço ao público, terá que fazer essa verificação de idade. E está havendo uma confusão, né? Muitas pessoas estão pensando que vai se identificar a criança e o adolescente, como, não, é fulano, que é filho de Beltrano e Cicrano, que vai acessar aquela plataforma. Não se trata disso, dessa identificação, dessa personalização que até violaria a própria LGPD, mas sim uma verificação de idade. E aqui chegou o primeiro desafio. Como fazer isso? Porque a gente está transferindo, o Estado transferiu, né, em termos da lei, para que as plataformas encontrem um método. E como fazer? Eu tenho uma sugestão minha como pesquisadora, né, que não é implementada, mas o que está sendo muito falado é a questão da biometria facial, ou seja, lá, com o dispositivo de inteligência artificial, vai ser feito o reconhecimento e vai se estimar mais ou menos que aquele rosto tem tal idade, como uma solução que está sendo proposta. Mas essa solução também tem desafios. Por que isso? Isso é muito do mundo digital. É nosso, enquanto sociedade, dizendo que se é digital, é moderno, é tecnológico e é seguro. Não é. Então, quando você aprofunda os estudos, você vê que tem riscos e são gigantescos. Quanto mais estuda, mais você se recolhe. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Você pensa assim, a criança agora não vai poder mentir a idade, ela vai ter que dizer a idade que ela tem. Ótimo, maravilhoso, isso vai controlar muita coisa. Mas aí, como é que se faz isso? Como vai se fazer? Esse é o desafio. Isso a biometria parece que está sendo vencedor, está no ranking, né, das soluções por hora colocada. E essa solução também tem desafios, porque você precisa estar por trás com uma cibersegurança. Quem vai segurar aquele banco de dados? Quem são as pessoas que vão fiscalizar de que aquele cumprimento da LGPD, aquela coleta, que isso é uma coleta de um dado sensível, que é um dado biométrico, vai ser feito somente para aquela finalidade, ou vamos fazer, digamos assim, um perfilamento, uma utilização de quantas crianças estão sendo usadas e direcionar outras formas de propaganda e interação. Então, tudo é muito delicado. É uma solução que, por hora, se avança, é melhor do que não ter nenhuma, mas que também tem que se dizer, não é a melhor. Vamos continuar desenvolvendo soluções? A NPD hoje está como autoridade que vai fiscalizar e regular. Se a gente pensa que em termos de biometria facial, que está disseminado em São Luís, digamos assim, onde a gente vai ter uma biometria facial e as pessoas não sabem seus direitos. Elas sequer recusam, eu não quero fazer coleta, eu quero um outro método de identificação. Alguém vê isso? A gente acha que se disser isso está sendo analógico. Não é um direito seu. Então a gente não conseguiu nem estabelecer direitos, digamos, normais, civilizatórios, já estamos usando esse instrumento, que ainda está com muitos debates, para coletar e identificar a idade de criança e adolescente. Percebe? Quando o adulto ainda não consegue entender aquilo, a importância dessa exposição facial, né? Como que eu vou fazer com meu filho? E como vamos dizer pais, porque uma coisa é um filho único. Agora, quando você, também tem a questão do tempo de tela, mas isso é um outro assunto com outro momento, quando é uma família que temos 3, 4 filhos de idades diferentes, adolescentes e jovens, o adolescente pode fazer o reconhecimento ao adulto e deixar a criança ali. Entende como é complexo a questão de implementação sem que essa educação por trás e conscientização esteja sendo feita? Ou seja, é tema para as gincanas das escolas, de redação, dos professores debaterem. Por que isso? Quais os perigos? De educação populacional. Isso envolve todos, tanto a escola quanto o poder público que precisa destinar os recursos para isso. Tem que ter a formação de políticas públicas específicas para serem seguidas nesse segmento. Exatamente. Porque sem esses pontos fechados, todos, a gente não vai chegar no denominador comum, que é o que se quer, que é a segurança de crianças e adolescentes. E que é a efetivação do ECA digital. Exatamente, que é a efetivação do ECA. É como se a escada estivesse todo dia na nossa frente ainda, e a gente está aqui na base, é no isso? Primeiro passo. No primeiro passo. Foi dado, é maravilhoso, mas a gente tem que dar outros passos. A estrada ainda é um pouco longa.
Eu acho que é muito longa. Mas assim você desanima, não tem um É conhecimento verdade, que diz verdade, um verdade, passo de verdade, cada verdade. É um vez. pouco longo, vai ser um pouco longo, tem muitos degraus pela frente, mas é um passo de cada vez. Até porque se a gente não der o primeiro passo, não se dá o segundo, A né? gente não anda, A gente não anda, só dá o segundo e terceiro depois que der o primeiro passo. Exatamente. Então, o primeiro passo foi esse, né? Isso. A instalação do ECA digital. Pronto, temos o ECA digital. Agora vamos trabalhar A efetivação. a efetivação. Doutora, você calcula assim quanto tempo mais ou menos a gente pode ter pelo menos uma possibilidade de adequação? Eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, isso que é porque eu falo que tem um pensamento mágico, que tem lei, os seus problemas acabaram. E não é assim. Vamos para o Código de Defesa do Consumidor. Nós passamos 10 anos, depois de a discussão na legislativa, chega no judiciário, o judiciário levou aproximadamente 10 anos para fixar teses, para dizer o que é consumidor, o que é fornecedor, o que é prestação de serviço. Então, a gente leva tempo. O nosso problema é que nossa sociedade ela funciona com o tempo, porque faz parte do exercício democrático. Mas a tecnologia ela é para ontem. Então, hoje eu sempre digo, desde que eu comecei a estudar, que eu durmo de um jeito e acordo de outro. E hoje todos nós estamos com dificuldade, inclusive, de se manter atualizados, dada a enxurrada de coisas que surgem a cada momento. Então, como adequar um sistema judicial investigativo, os profissionais também que precisam se adequar, fazendo esse retrato em termos de Maranhão, Brasil, quantos profissionais hoje nas polícias, ministérios públicos, judiciários estão preparados para o enfrentamento digital? Começa por aí. E aí, como a gente vai receber essas demandas e dar o devido tratamento, que não é a mesma coisa do que se dava antes. É diferente. Você tem que agora ter uma prova digital, não é aquela prova como você estava acostumado. Você tem que fazer agora uma investigação digital, que é diferente da investigação comum dos crimes que a gente estava acostumado. Exatamente. Ou seja, violência, que era o vizinho que fazia algo contra uma criança e adolescente, hoje acontece no espaço digital. Se a polícia não estiver preparada com esses instrumentais, o perito que nós temos hoje no Maranhão todo, agora que está sendo implementado, a perícia técnica de crimes físicos contra as crianças e adolescentes, cadê a perícia digital dos crimes cibernéticos para esse público? Entende como é desafiador? Meu Deus, eu fiquei aqui já desanimada. Não fique. Não fico, não. Esse papel é meu. Ela não deixa eu desanimar, não. Ela não deixa desanimar, não. Esse papel é não meu. Fico desanimada, não, né? Porque eu sei que a gente vai resolver. Eu só acho que a gente vai levar um tempinho. É um tempo. A gente fica entusiasmado com a novidade, sabe? Na hora que lança o digital, diz, graças a Deus, apareceu um marco regulatório, a gente vai ter normas, a gente vai ter regras, a gente vai ter punições, a gente vai ter opção de coisa. Mas sim, tá tudo aqui no papel. Sim. Ou no papel não está mais no papel. Está tudo lá, tudo bonitinho, digitalizado para você acessar. Mas aí, como botar em prática? A gente vai se tornando cada vez mais até responsável pela efetivação disso, né? Porque como está todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo, é possível que a gente chegue mais rápido a esses nozinhos que a gente vai encontrando pelo caminho, né? A formação de peritos digitais, formação de políticas públicas, a formação até de conhecimento um pouquinho maior dos próprios pais responsáveis, né? Para que a gente vá criando barreiras. Criando o conhecimento necessário de utilizar os mecanismos que a legislação oferece. Por exemplo, nós não vai ser profícuo ter as disciplinações, as travas e barreiras, se as pessoas que estão encarregadas disso não souberem. Isso. O primeiro ponto no município que enfrenta isso é o Conselho Tutelar. Como anda, eu falo porque eu tenho feito capacitações para os conselheiros tutelares nessa temática, se os conselheiros tutelares não estiverem despertos de que, além daquilo que eles estão fazendo atualmente, precisam estar em contato com essa situação digital, saber onde as faixas etárias de adolescentes, que o TIC Kids Brasil traz em pesquisas anuais do NIC.br, onde os adolescentes estão, quais as plataformas mais acessadas, para que eles possam estar também lá junto deles, sabendo as violações e eles mesmos fazendo as denúncias. Nós vamos estar com pessoas encarregadas de proteção dessa
não A capacitadas. gente vai estar com a faca e o queijo na mão sem saber como cortar o Sem queijo. saber cortar, vai cortar tudo errado e vamos estragar o nosso instrumento. Olha, eu cheguei também a uma conclusão. Essa foi a primeira das nossas conversas, porque ainda tem muita coisa para ser discutida, viu? Está todo mundo dando o primeiro passo, está todo mundo querendo saber como se dá o segundo. Isso. Então a gente vai aprender junto como se dá o segundo, o terceiro, e a gente vai conversando ao longo disso para que todo mundo fique informado e que todo mundo tenha as mesmas responsabilidades nesse Isso, processo isso é de proteção de crianças e adolescentes. Mas, por enquanto, Flávia Valéria Nava, muito obrigada por sua participação, por compartilhar todos esses conhecimentos com a gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que ficou sabendo um pouquinho mais sobre o ECA Digital, as dificuldades, as possibilidades e tudo que a gente vai ter ainda pela frente. Acompanha que vai ter muita coisa com toda certeza. Tchau e até a próxima.